E olha, apesar dessa segunda-feira em queda, a Bolsa Brasileira vem atingindo novas máximas históricas, impulsionada principalmente por um cenário global mais favorável, com ciclo de corte de juros lá nos Estados Unidos. Mas o principal catalisador para uma nova onda de valorização pode vir, inclusive, do mercado doméstico. Segundo o raio XP de setembro, que foi divulgado pelo setor de research da XP, essa futura queda projetada da Selic tem o potencial de destravar um fluxo de até 600 bilhões de reais de investidores locais. Para a gente comentar o potencial de capital na Bolsa Brasileira, a gente conversa agora com Rafael Figueiredo, estrategista de ações da XP. Figueiredo, seja muito bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, não, bom Olá, dia. Bom dia para todos nós. Tanta coisa já aconteceu, Figueiredo, que, enfim, a gente se confunde aqui no tempo. Figueiredo, queria começar exatamente pensando nessa perspectiva. A gente discute muito, com esse cenário de juros elevados, a 15%, o investidor ele fica completamente condicionado, vamos colocar assim, a investir em papéis de renda fixa, a tomar menos risco. E eu queria entender exatamente a filosofia por trás dessa projeção de uma atração de um investimento bastante relevante, uma atração de capital bastante relevante para a Bolsa Brasileira. De que patamar de Selic a gente está falando? Bom dia mais uma vez. Bom, Vitor, de fato, a gente tem sempre na balança, colocar quando o investidor ele está preocupado com seus investimentos em renda fixa, em detrimento da renda variável e vice-versa, para a gente poder olhar o tamanhão desse dinheiro, como você falou, são 600 bilhões de reais. A gente vem de um momento, esse cenário de mercado, onde as taxas de juros Selic, até há pouco tempo, elas estavam subindo, E, portanto, essa trajetória de alta costuma dragar esse fluxo que vem para a renda variável em detrimento da renda fixa. Adicionalmente a isso, a gente teve uma mudança estrutural, um crescimento estrutural e contínuo da indústria de fundos que se aprimorou bastante, e conseguiu construir aí uma grande capilaridade junto às plataformas e que, portanto, faz com que esses movimentos sejam muito fluidos. E mais um outro terceiro motivo é que a gente teve recentemente, e tem tido discussões muito recentes, sobre questões de tributação, de lucros e dividendos, se LCI, LCA, se quem está isento vai passar a ser tributado ou não. Então, uma série de pequenos mecanismos que vai mostrando para uma certa dificuldade em termos de previsibilidade para o ambiente de renda variável. Então, tudo isso para te dizer que isso dragou cerca de 600 bilhões de fluxo que vinham para a renda variável e foi todo ele para a renda fixa. E numa estimativa mínima de uma eventual retomada, que seria cerca de metade desse fluxo, haveria, portanto, um cenário de queda de juros lá na frente, que a gente vislumbra a partir de fevereiro e março do ano que vem, uma volta, pelo menos, ali de 300 bilhões de fluxo de capital estrangeiro, o que faria com que a nossa Bolsa reacelerasse aí, de maneira muito intensa por conta do fluxo de capital local, e tirando o estrangeiro. Então, é mais ou menos essa metodologia que a gente sinaliza que um cenário de queda de juros lá na frente pode ser extremamente positivo para nós aqui, Vitor. Figueiredo, você menciona esse cenário de incerteza, uma série de propostas e projetos sendo discutidos, alguns apresentados pelo governo federal, agora discutidos em âmbito legislativo, Eu queria entender, a partir, por exemplo, dessa possibilidade de um incremento do ponto de vista da taxação de dividendos. Pensando também na MP 1303, criando ali uma alíquota básica para investimentos, ela sendo ou não ratificado pelo Congresso Nacional, a gente tem a projeção da XP apontando para o Ibovespa a 170 mil pontos, ao fim de 2026. Eu queria entender, 2026 a gente está falando ainda de ano eleitoral. Eu queria parar para pensar, se a gente tratar sobre a possível taxação dos dividendos, também essa alíquota para investimentos de uma forma generalizada, pensando também naquilo tudo que vai ser discutido, que a gente vai acompanhar durante as eleições do ano que vem. Queria entender o que sustenta exatamente essa perspectiva
da XP em torno de um patamar de 170 mil pontos para a Bolsa Brasileira no ano que vem, no final do ano que vem, né? Perfeito. Bom, em relação ao MP 1303, a taxação de dividendos, algum cenário de incerteza que tem por aí pela frente, a gente entende que o mercado ele se autorregula, né? São discussões amplamente, né, já feitas de maneira que já estão bem maduras, né? E a gente já tem algumas conclusões aqui que são os exemplos dos mercados lá fora. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maior economia do mundo, o maior mercado do mundo, eles são tributados, né? E quando há essas mudanças, né, elas basicamente promovem o que a gente chama de recompra de ações, né, que as companhias, ao invés de pagar os dividendos, elas recompram as próprias ações. Isso é uma forma do mercado se autorregular e se reajustar, o que é positivo também, em alguma medida, né, para o mercado de renda variável. Em relação à sua segunda pergunta, a gente tem uma série de dúvidas por aí pela frente. Eu não tenho dúvida que o ano de 2026 vai ser um ano de bastante volatilidade, de incerteza. Existe um pleito eleitoral, talvez um dos mais importantes e polarizados, que vão repercutir, sim, para o ambiente de renda variável, vai trazer bastante movimento, volatilidade. Mas ainda assim, há um desconto considerável em alguns múltiplos da nossa bolsa e a gente leva como pré-requisito principal de que esse múltiplo, né, deve ser em torno de 10 vezes lucro e a gente está hoje negociando coisa da ordem de 9 vezes, 9,1 para ser mais objetivo. Então a gente combina essas duas coisas, essa volta do fluxo local com uma queda de juros lá na frente, um desconto de preço ajudado pelo fluxo de capital estrangeiro, é o que a gente leva para esse fluxo aí de 170 mil pontos. Vale lembrar que no início do ano a gente tinha um prognóstico para 142, bateu, melhoramos a projeção para 150, que na margem também bateu, agora a gente já está olhando para 12 meses, né? Então a gente já está avançando com um cenário, né, de perpetuação dessa melhora de múltiplo e de preço por conta desse fluxo e melhora de condições também de desconto, né, que a gente vê para a nossa bolsa. Querido, eu queria falar um pouquinho sobre essa presença tão massiva pensando evidentemente, né, em correlação do gringo na Bolsa Brasileira. Por que o gringo está atraído pela Bolsa Brasileira e o brasileiro não está, né? Porque a papel com juro a 15% tem tanto para o brasileiro quanto para o gringo. O que o gringo está vendo que a gente não está vendo e pode passar a ver de acordo com esse relatório da XP? É um excelente ponto e eu sou muito questionado, né? Hoje eu estou aqui em Maceió pelos clientes aqui, é exatamente isso, tá? O que acontece? Existe uma coisa para o investidor estrangeiro que é o tal do diferencial de juro, tá? O que é o diferencial de juro? É exatamente o investidor estrangeiro se financiar por uma moeda, no caso em dólares, que o juro está lá em 4,25, contra o real, que tem a juros Selic a 15%. Esse diferencial de juro, né, esse tipo de operação, que tecnicamente a gente chama de carry trade, ele está rendendo mais de 24% em dólares esse ano. E a lembrar que a gente tem uma rentabilidade do S&P 500, principal índice do mercado americano, rendendo cerca de 13%, 14%. Ou seja, é isso que o investidor estrangeiro está olhando e que o local, por estar inteiramente em reais, acaba não se beneficiando. E aqui cabe ponderar uma coisa super importante, que o investidor estrangeiro ele não está olhando especificamente para o Brasil, ele está rotacionando o dinheiro no mundo. Há hoje uma rotação em privilegiando moedas locais em detrimento dessa venda de dólares por conta dessa redução da superexposição, né, de fluxo de capital estrangeiro lá no mercado, né? Então, basicamente, diminuindo a alocação dos Estados Unidos e tomando risco em outros lugares no mundo, principalmente mercados emergentes, no qual o Brasil tem uma participação aqui bem considerável. A lembrar que o Brasil representa 59% do mercado latino, né, de Latam. E aí é isso que tem atraído bastante recurso e que, na nossa opinião, tende a continuar, talvez não na mesma intensidade que vimos no primeiro semestre, mas tende a continuar ainda para o final desse ano, Vitor. Certo, a gente conversou aqui com o Rafael Figueiredo, estrategista de ações da XP. Muito obrigado, Rafael, como sempre, por conversar com a gente aqui no Money.
É um prazer, bom dia e até a próxima. Agora sim, bom dia. Até a próxima.